Boa noite a todos. Hoje é dia do aniversário de Carlos Drummond de Andrade, o dia D, data que o Instituto Moreira Salles inscreveu no calendário cultural brasileiro desde 2011 para comemorar o nascimento do poeta de A Rosa do Povo. Nesta 9ª edição do dia D, é bom registrar 1902, ano do nascimento de Drummond, evocado nos antológicos versos do poema de Sete Faces, que abre assim: quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Os eventos que celebram esse gosto que deu certo têm sido diversos ao longo dos anos. Eu destacaria o Vida e Verso de Carlos Drummond de Andrade, uma leitura em que são narradas as principais passagens da vida e da obra do poeta, pontuadas com leituras de crônicas, cartas e poemas, e que resultou numa espécie de biografia ilustrada, hoje convertida em documentário e à venda na loja do IMS. A presença de José Miguel Wisnik, em 2016, que aqui esteve numa apresentação notável, falando sobre Drummond e a mineração, foi outro ponto alto. Eu não ousaria mencionar todos, evidentemente, mas temos a alegria de dizer que hoje à noite Drummond está sendo homenageado também no IMS Paulista e no IMS Poços de Caldas, assim como em outras cidades brasileiras. Esta é, como diz Elcanaã Ferraz, curador do dia D, uma festa da língua portuguesa. Uma festa que hoje se faz com o recital Nosso Tempo, inspirado no poema drummondiano de mesmo nome. Nosso Tempo tem direção de Bianca Byton, é apresentado por Olivia Byton e conta com a participação do ator e violonista Rodrigo Lima e o ator Iano. Sejam bem-vindos, tenhamos um bom espetáculo e viva Drummond! Iano Salomão. Faltou. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. É a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos. Há somente buzinas, sirenes roucas, apitos aflitos, pungentes, trágicos, uivando escuro segredo. Desta hora tenho medo. É a hora em que o pássaro volta, mas de há muito não há pássaros. Só multidões compactas escorrendo exaustas como espesso óleo que impregnam o lajedo. Desta hora tenho medo. É a hora do descanso, mas
mas o descanso vem tarde. O corpo não pede sono depois de tanto rodar. Pede paz, morte e mergulho no poço mais ermo e quedo. Desta hora tenho medo. Hora de delicadeza. Gasalho, sombra, silêncio. Haverá disso no mundo. É antes a hora dos corvos picando em mim, meu passado, meu futuro, meu degredo. Desta hora sim tenho medo. Em verdade, temos medo. Nascemos escuro. As existências são poucas: carteiro, ditador, soldado. Nosso destino, incompleto. E fomos educados para o medo. Cheiramos flores de medo. Vestimos panos de medo. De medo, vermelhos rios vadiamos. Somos apenas uns homens e a natureza traiu-nos. As árvores, as fábricas, doenças galopantes, fomes. Refugiamo-nos no amor, este célebre sentimento, e o amor faltou. Chovia, ventava, fazia frio em São Paulo. Fazia frio em São Paulo. Nevava. O medo, com sua capa, nos dissimula e nos berça. É a hora do descanso, mas o descanso vem tarde. O corpo não pede sono depois de tanto rodar. Pede paz, morte e mergulho no poço mais ermo e quedo. Desta hora tenho medo. Hora de delicadeza. Gasalho, sombra, silêncio. Haverá disso no mundo. É antes a hora dos corvos, meu passado, meu futuro, meu degredo. Nessa hora sim tenho medo. Fim do mundo. Não se sabe se o mundo acabou realmente no sábado, como for anunciado. Pode ser que sim, e não seria a primeira vez que isso acontece. A falta de sinais estrondosos e visíveis não é prova bastante da continuação. Muitas vezes o mundo acaba em silêncio ou fazendo um barulho leve de folha. Tempos depois é que se percebe, mas já então vivemos em outro mundo, com sua estrutura e seus regulamentos próprios, e ninguém leva ao lenço aos olhos pelo falecido. O mundo primitivo dos répteis, o mundo neolítico, o egípcio, o persa, o grego, o romano, o maia, todos esses acabaram, e muitos outros ainda. A história é cemitério de mundos. Notando-se que uns tantos acabaram de morte tão acabada que nem sequer figuram lá com uma tabuleta. Não se sabe que fim levaram as cinzas. Pessoas que estão aí vivas assistiram à morte do mundo em 1º de agosto de 1914, mas estavam lendo jornais e não compreenderam no momento.
Era apenas mais uma guerra na Europa, mas acabou com a Belle Époque, a douceur de vivre, a respeitabilidade vitoriana, o franco, a supremacia da libra, os suspensórios, o rapé, os conceitos econômicos, políticos e éticos do século XIX. Mundo que parecia eterno. Pedaços dele andam por aí vagando, como o colonialismo, a opressão dos grupos financeiros, a servidão civil da mulher, mas pertence a um contexto liquidado, rabo de lagartixa vibrando depois que o corpo foi abatido. É possível que a previsão dos astrólogos indianos tivesse base e que o mundo atual dure muitos anos. Acredito mesmo que é cedo para ele morrer, se está apenas nascendo, e nem se sabe ao certo como é ou será. Aos 7 anos de idade, imaginei que ia presenciar a morte do mundo, ou antes, que morreria com ele. Um cometa mal-humorado visitava o espaço. Em certo dia de 1910, sua cauda tocaria a Terra. Não haveria mais aulas de aritmética, nem missa de domingo, nem obediência aos mais velhos. Essas perspectivas eram boas. Mas também não haveria mais geleia, tico-tico, a árvore de moedas que um padrinho surrealista preparava para um afilhado que ia visitá-lo. Ideias que aborreciam. Havia ainda a angústia da morte, o tranco final com a cidade inteira. E a cidade, para o menino, é o mundo, se despedaçando. Mas isso, afinal, seria um espetáculo. Preparei-me para morrer com terror e curiosidade. O que aconteceu à noite foi maravilhoso. O cometa de Halley apareceu mais nítido, mais denso de luz e airosamente deslizou sobre nossas cabeças sem dar confiança de exterminar-nos. No ar frio, o véu dourado baixou ao vale, tornando irreal o contorno dos sobrados, da igreja, das montanhas. Saímos para a rua banhados de ouro, magníficos, esquecidos da morte que não houve. Nunca mais houve cometa igual, assim terrível, desdenhoso e belo. O rabo dele media... Como posso referir em escala métrica as proporções de uma escultura de luz, esguia estelar que fosforeja pela infância inteira? No dia seguinte, todos se cumprimentavam, satisfeitos. A passagem do cometa fizera a vida mais bonita. Havíamos armazenado uma lembrança para gerações vindouras que não teriam a felicidade de conhecer o Halley, pois ele se dá ao luxo de só aparecer uma vez cada 76 anos. Nem todas as concepções de fim material do mundo terão a magnificência desta que liga a desintegração da Terra ao choque com a cabeleira luminosa de um astro. Concepção antiquada, concordo. Admitia a liquidação do nosso planeta como uma tragédia cósmica que o homem não tinha poder de evitar. Hoje, o excitante é imaginar a possibilidade desta destruição por obra e graça do homem. A Terra e os cometas devem ter medo de nós. O homem, as viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos para a outra parte. Claro, diz o engenho, sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto. É isto. Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter, proclamar justiça junto com injustiça, repetir a fossa, repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para as outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao Sol ou dá uma volta só para te ver? Não. Vê que ele inventa a roupa insiderável de viver no Sol, põe o pé e... Mas que chato é o Sol. Falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta ao homem estará equipado. A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração,
experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Diálogo 70% imaginário. Vou deixar com o senhor o questionário do recenseamento. A resposta, veja bem, deve ser bem claras e sinceras. Mas a senhorita me garante que haverá sigilo? Absoluto, é de lei. Mesmo que eu conte tudo? Tudo o quê? Suponhamos que no item profissão eu bote contrabandista. O senhor não vai fazer uma coisa dessa. A senhorita não advertiu que as respostas devem ser claras, sinceras? Então o senhor é contrabandista? Não disse que sou. Podia ser. Contrabandista não é profissão. Não é? Tem muita gente que vive disso, sustenta a família com isso. Bom, não me compete resolver. Bote como quiser. Vou botar jornalista. Perguntei porque a senhora me disse que o IBGE quer estabelecer a composição da mão de obra nacional apurando a ocupação de cada um. Parte dessa mão de obra se aplica a mistérios ilícitos. Conheço um sujeito na Paraíba que vive de assassinatos, tem clientela, sustenta a família com isso. Felizmente, não sou recenseadora na Paraíba. É o que eu estava pensando. Seria uma pena a senhorita não se dedicar aos moradores desta rua. Obrigada pela preferência, mas o senhor vai demonstrá-la preenchendo bem direitinho nesse papel. É só botar um X no quadradinho destinado a cada resposta. E tenho que dizer quanto ganho? Claro que tem. Eu já disse imposto de renda. Nada. Não pense que eu esteja pensando algo malicioso, não meio de alterar a data. Oi, perdão. A senhorita pulou vários textos. Sim, ao imposto... Porque ao imposto de renda mesmo o senhor mentiu, foi isso. Veja lá. Como é que a senhorita sabe? Ah, eu não sei, imagino. Me disseram que todo mundo faz isso. E agora eu vou confessar ao IBGE que soneguei rendimentos? O IBGE não conta a ninguém. Vamos, coragem, vai. Assim ele ajuda a fraudar o fisco, não está direito. Ai, meu Deus. E o senhor acha direito mentir 2 vezes? Pense no segredo da confissão. Faça de conta que eu sou um padre. Isso nunca. A senhorita é padre coisa nenhuma. De qualquer maneira, o senhor está se confessando. Absolutamente. Eu não confessei que fiz declaração falsa ao imposto de renda. A senhorita é que acha que eu devo ter feito. Tanto melhor. Confirme agora a declaração exata no total. Também não disse que fiz declaração exata. Vamos admitir que fez. Pode, por que desconfiar do cidadão? Mantenha perante o IBGE dizendo quanto ganha por ano. Seja bonzinho. Sabe de uma coisa? A senhorita disse isso de um jeito. Fala de um modo tão veludoso que até sinto vontade de Bravos. exagerar minha renda, assim, inventando milhões. Pra quê? Para elevar a taxa da renda nacional per capita. O senhor é louco. Nunca me senti tão equilibrado como agora. Queria só ver a sua reação. E qual foi a minha reação? Não de todo má. Louco é quase elogio. Para seu gosto, pelo menos, né? A senhorita classificou este quase recenseado, individualizou, vai guardá-lo na memória. Obrigado. Mas queria dizer-lhe outra coisa. Diga. Esse negócio de recensear todas as pessoas que passarem em casa à noite, de 31 de agosto para 1º de setembro... O que tem? Nada. Não pense que eu esteja pensando algo malicioso. Mas não há meio de alterar a data? Havia de ser engraçado. Fazer o censo variar de data conforme o agrado ou a convivência de cada um. Qual o senhor? O senhor não regula mesmo. Logo na noite de 31. Há alguma coisa extraordinária na noite de 31, por acaso? Meu horóscopo diz que não devo facilitar com E ela. o senhor acredita em horóscopos? Neste comecei a acreditar. Por quê? Porque ele me preveniu que eu encontraria uma jovem de cabelos azuis e olhos louros... de cabelos louros e olhos azuis, com uma pasta preta na mão, como a senhorita, e eu encontrei. O senhor mentiu ao imposto de renda. Pensou em mentir ao IBGE e agora está mentindo para mim. Senhorita, as informações devem ser simples e sinceras. O jornal está aqui em cima da mesa. Leia meu horóscopo e faça-me o favor de dizer se adianta eu botar um X no quadradinho da palavra solteiro, se daqui a pouco nós dois estaremos casados.
Liquidação. A X lhe disseram que devia guardar seu dinheirinho no banco. É simples, cômodo, garantido. Ele não tinha propriamente o que guardar, mas ordenado não se gasta de pancada. Depositá-lo, assinar alguns pequenos cheques, deixar um saldo bruxuleante para o mês seguinte, isso lhe dava certo prazer bancário que X ia cultivando. Resultado: no fim de algum tempo, tal poder germinativo do capital tinha o que se chama dinheiro no banco. Não muito, o bastante para viver 15 dias de barriga para o ar, contando nuvens. Indo para o trabalho, contemplava o banco, sem volúpia de avarento, mas satisfeito. Ali estava seu cobrinho para qualquer emergência. Viagem de pobre, operação, uma dessas máquinas americanas que a mulher sempre julga imprescindível adquirir e que vão secando o rio Paraíba. Surpreso, certa manhã viu uma fila agitada em frente ao banco que cerrara as portas. No dia seguinte, uma sigla qualquer do Banco do Brasil, pelos jornais, anunciava a liquidação do estabelecimento e esclarecia que, pelo decreto tal, de tantos, os depositantes de menos de 100 mil cruzeiros receberiam imediatamente seu dinheiro. Magnânimo decreto. X viu que a casa se reabrira e entrou. Dentro de 7 dias, o senhor será acendido. Bem, não há prazo de funcionamento para os advérbios. Imediatamente, em linguagem bancária oficial, quer dizer daqui uma semana. Finda esta, imediatamente passou a significar 15 dias e converteu-se em um mês. 2, regressou a 15 dias, oscilou algum tempo na zona intermediária de a qualquer momento e estabilizou-se na acepção nebulosa de não podemos informar. O banquinho assumira feição kafkiana. Abria-se todos os dias para nada. Os ex-empregados, dispensados e readmitidos a título precário, ocupavam suas carteiras, ficavam esperando. O quê? Não havia negócios, o cofre estava lacrado, os clientes queriam apenas receber, mas isso só se faria imediatamente. Isto é, quando Deus fosse servido. Como é difícil liquidar um banco, quanto mais um país, meditava ele. Isso lhe dava certo conforto cívico, em outra sorte de preocupações. Veio a emergência e X, com o dinheiro no banco, teve de pedi-lo emprestado a outro. Um dia, a sigla chamou pelo jornal. Foi, assinou um documento em que declarava tudo aquilo que o banco já estava farto de saber, nome, endereço, saldo da conta corrente, etc., e outras coisas que não lhe haviam perguntado ao abrir-lhe a conta, se era casado, em que regime, etc. Agora, vou receber? Daqui a 10 dias. O advérbio se esticou de novo. De novo, chamaram X, deram-lhe uma ficha que o habilitava a reaparecer dentro de 5 dias e assinar 7 papéis com 2 testemunhas e firmas reconhecidas. Carimbaram tudo e mandaram X ao Banco do Brasil. No Banco do Brasil, deram-lhe um papelinho e um caderno de cheques. Mas o que é isso? É a sua conta corrente no Banco do Brasil. Mas eu não tenho conta aqui. O senhor assinou um instrumento de cessão de direitos em 4 vias e não se lembra disso? Como toda a gente, em todo o mundo, X assinara sem ler. E agora estava preso ao Banco do Brasil, engrenagem que sempre lhe inspirara majestoso pavor. Perguntou timidamente se podia sacar quando quisesse. Sorrindo, disseram-lhe que sim. Pela dúvida, X encheu logo um cheque na importância total do saldo, rasgou-os demais, recebeu o cobre e saiu correndo com 2 noções adquiridas. Lugar de dinheiro é debaixo do colchão e decreto de governo é brincadeira com dicionário. Morte do leiteiro. Há pouco leite no país. É preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país. É preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda que ladrão se mata com tiro. Então o moço que é leiteiro, de madrugada com sua lata, sai correndo distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio e mais alvo da melhor vaca
para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo. Nem o moço leiteiro Guinaro, morador na rua Namur, empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco, peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho, é claro, que barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz, passo errado, vaso de flor no caminho, cão latindo por princípio ou um gato quisilento. E há sempre um senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico. Ladrões infestam o bairro. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros na madrugada liquidaram meu leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono de todo e foge para a rua. Meu Deus, matei um inocente. Bala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame médico, polícia não bota a mão neste filho do meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue. Amanhã custa chegar, mas o leiteiro, estatelado ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom a que chamamos aurora. Capítulo do Gênesis. Perdão. Debaixo da ponte. Fiquei tão emocionada na sua leitura. Moravam debaixo da ponte. Oficialmente, não é lugar onde se morem, porém eles moravam. Ninguém lhes cobrava aluguel, imposto predial, taxa de condomínio. A ponte é de todos na parte de cima, de ninguém na parte de baixo. Não reclamavam contra a falta d'água, raramente observada por baixo das pontes. Problema de lixo não tinham. Podia ser atirado em qualquer parte, embora não conviesse atirá-lo em parte alguma. Se dele vinham muitas vezes o vestuário, o alimento, objetos de casa. Viviam debaixo da ponte. Podiam dar esse endereço a amigos, recebê-los, fazê-los desfrutar comodidades internas da ponte. À tarde surgiu precisamente um amigo que morava, nem ele mesmo sabia onde, mas certamente morava. Nem só a ponte é lugar de moradia para quem não dispõe de outro rancho. Há bancos confortáveis nos jardins, muito disputados, a calçada um pouco menos propícia, a cavidade na pedra, o mato. Até o ar é uma casa, se soubermos habitá-lo, principalmente o ar da rua. O que morava não se sabe onde, vinha visitar os debaixo da ponte e trazer-lhes uma grande posta de carne. Nem todos os dias se pega uma posta de carne. Não basta procurá-la. É preciso que ela exista. O que costuma acontecer dentro de certas limitações de espaço e de lei. Aquela vinha até eles, debaixo da ponte. E não estavam sonhando. Sentiam a presença física da ponte. O amigo rindo diante deles. A posta bem pegável, comível. Fora encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe frequentá-lo. E aqueles três o sabiam de longa e olfativa ciência. Comê-la crua ou sem tempero não teria o mesmo gosto. Um de debaixo da ponte saiu à caça de sal. E havia sal jogado a um canto de rua dentro da lata. Também o sal existe sob determinadas regras, mas pode tornar-se acessível conforme as circunstâncias. E a lata foi trazida para debaixo da ponte. Debaixo da ponte, os três prepararam comida. Debaixo da ponte, comeram. Não sendo operação diária, cada um saboreava 2 vezes. A carne e a sensação de raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo, pois não há coisa melhor do que o prazer
depois do prazer complementar do esquecimento, quando começaram a sentir dores. Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada um, vendo-se alimentado sem que lhe houvesse chegado notícia prévia de alimento. 2 morreram logo. O terceiro agoniza no hospital. Dizem uns que morreram da carne. Dizem outros que do sal, pois era só da cáustica. Há 2 vagas debaixo da ponte. Capítulo do Gênesis. E o Senhor, vendo que os homens não melhoravam, antes se tornavam piores, decidiu mandar-lhes uma chuva de advertência. E com isso lhes manifestava seu enfado e que outro dilúvio não estaria fora de suas cogitações. E a chuva começou a cair, a princípio alegre com seu destino de chuva, insistente depois e zangada, fazendo aluir a morada dos homens. E os caminhos se encheram de lama. E na lama passavam cadáveres de criancinha com suas bonecas. E também boiavam corpos de velhos e de moços na eflorescência do amor. E as águas cumpriram seu serviço e se retiraram ao cabo de um dia, e quedou sobre a terra uma dor feita de 1000 dores. Nisso vieram os sábios da cidade e puseram-se a fazer a exegese da catástrofe. E concluíram que todo mal provinha de certas povoações altaneiras, desligadas do corpo social, e a que se dava o nome de favelas. As quais, dependuradas na crista e no declive dos morros, vertiam sobre a cidade, com algumas notas de música, seus detritos e sua miséria, travando o escoamento das águas. E individualmente se chamavam Querosene, Escondidinho, Pasmado, Martelo, Pretos Forros, Cabrito, Vintém, Cantagalo, Curral das Éguas, Inheco, Borel, Esqueleto, Catacumba e apelativos que tais. E mereciam ser destruídas. Pelo que se escolheu a favela da Catacumba, de nome exemplar, para ser arrasada primeiro que as outras. E das outras, a hora soaria a seu tempo. E milicianos, na calada da noite, subiram até lá e arrasaram-na, ateando fogo aos escombros. E os sábios se persuadiram de que haviam acabado com a causa primeira da enchente. Embora não houvesse acabado com a causa maior das favelas. E os favelados foram recolhidos a uma casa de boa vontade, enquanto seus pertences tomavam o rumo de uma praça de jogos, Maracanã chamada. E havendo entre esses alguns tamboretes e cadeiras, bem podiam ser aproveitados para assentos de amadores de grandes justas de atletas, que eram a glória da cidade. E reinou sobre o morro um silêncio catacumbal, que nem voz de papagaio picava. E os antigos moradores, depois de alguns dias na casa de asilo, subiram a outro morro ainda virgem, e lá plantaram seus fogos e entoam sua música. E outra vez choverá o aborrecimento de Deus, e eles serão responsabilizados, expulsos, apartados de seus bens, e descobrirão novos terrenos de cume, de onde voltarão a ser tangidos. E milicianos em número crescente desalojarão ainda mais numerosos catacumbeiros. A menos que o Senhor, em sua ira, se lembre de consumar a ameaça e promova a magna chuva final, da qual ninguém escapará. E depois dessa, ninguém será acusado e molestado por ninguém. a menos que, a poder de palavras e sutis manobras, os sábios consigam desviar a atenção do Senhor para outros mundos ainda mais errados que este. Viver. Mas era apenas isso? Era isso, mais nada? Era só a batida numa porta fechada? E ninguém respondendo, nenhum gesto de abrir? Era sem fechadura, uma chave perdida? Isso, ou menos que isso, uma noção de porta, o projeto de abri-la sem haver outro lado, o projeto de escuta à procura de som, o responder que oferta o dom de uma recusa? Como viver o mundo em termos de esperança? E que palavra é essa que a vida não alcança? Sonhei que estava sonhando um sonho sonhado, um sonho de um sonho magnetizado.
as mentes abertas, os bicos calados, juventude alerta, os seres alados. Ai, sonhei que não sonhava. Sonhei que eu era um rei que reinava como um ser comum. Era um por milhares, milhares por um. Como livres raios, riscando os espaços, transando o universo, limpando os mormaços. Ai de mim que mal sonhava na limpidez do espelho só vi coisas limpas, como a lua redonda, brilhando nas grimpas, um sorriso sem fúria, entre réu e juiz. A clemência, a ternura, por amor da clausura, a prisão sem tortura, inocência feliz. Ai, meu Deus, falso sonho que eu sonhava. Ai de mim, eu sonhei que não sonhava. Sonhei que estava sonhando um sonho sonhado, um sonho de um sonho magnetizado, as mentes abertas, os bicos calados, juventude alerta, os seres alados. Sonho meu, eu sonhava que sonhava. Nosso tempo. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Visito os fatos, não te encontro. Onde te ocultas, precária síntese, penhor de meu sono, luz dormindo acesa na varanda? Miúdas certezas de empréstimo, nenhum beijo sobe ao ombro para contar-me a cidade dos homens completos. Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas. Mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo, perderam o sentido, apenas querem explodir. Este é tempo de divisas, tempo de gente cortada, de mãos viajando sem braços, obscenos gestos avulsos. Mudou-se a rua da infância, e o vestido vermelho, vermelho cobre a nudez do amor ao relento, no vale. Símbolos obscuros se multiplicam. Guerra, verdade, flores. Dos laboratórios platônicos mobilizados, vem um sopro que cresta as faces e dissipa na praia as palavras. A escuridão estende-se, mas não elimina o sucedâneo da estrela nas mãos. Certas partes de nós, como brilham, são unhas, anéis, pérolas, cigarros, lanternas, são partes mais íntimas. A pulsação, o ofego e o ar da noite é o estritamente necessário para continuar e continuamos. O poeta declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista. E com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo, como uma pedreira, uma floresta, um verme. O poeta declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo, como uma pedreira, uma floresta, um verme. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo como quem ama ou sorri, do jeito mais natural. Dois caminhos se procuram. Minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi outras palavras e tornei outras mais belas. Larará, iarará, larará, idorirá, iroí. Larará, iará, tararirá, irarará, dará. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Obrigada.